Olá, meu amigo e minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. Olha que conteúdo! Prazos da sentença judicial podem ser prolongados pelo INSS? Olha aí, você que está com benefício indeferido, que está com recurso no INSS, você que está com processo com uma ação contra o INSS, você que está com perícia marcada, tudo isso nós vamos tratar aqui dentro desse conteúdo. Então é importante você acompanhar com muita atenção, tá? Porque está sujeito a qualquer decisão e a qualquer coisa. Nós vamos te mostrar os caminhos aqui. Esses prazos de sentenças judiciais, vocês têm que entender os motivos e as implicações. O cumprimento de uma sentença judicial pelo INSS é um processo que muitas vezes gera ansiedade e preocupação, principalmente porque os prazos de pagamento ou para implementação do benefício indeterminado pela Justiça nem sempre é respeitado. Apesar de haver prazos legais estabelecidos, diversos fatores podem levar ao prolongamento desse processo, afetando diretamente quem depende do benefício para sustentar a sua vida. De acordo com o Código de Processo Civil, uma decisão judicial transitada e julgada deve ser cumprida em um prazo razoável, geralmente em até 60 dias para o pagamento dos valores, via requisição de pequenos valores, as mais conhecidas como RPV, e até 120 dias para precatórios, tá? Contudo, na prática, o cumprimento dessas sentenças pelo INSS pode enfrentar atrasos, frustrando os segurados que aguardam ansiosamente por uma solução definitiva. Um dos principais motivos para o prolongamento desses prazos é a burocracia interna do INSS. A autarquia é responsável em analisar os processos judiciais recebidos, realizar cálculos para definir o valor devido e, em seguida, informar a Justiça para que os pagamentos sejam autorizados. Esse fluxo interno ele pode ser lento, especialmente em períodos de alta demanda e com equipes insuficientes, né? É o que o INSS relata. Tá faltando funcionário para análise, tá faltando funcionário para atendente, tá faltando peritos, só não falta advogados contratados pelo INSS. Além disso, há situações em que o INSS utiliza estratégias legais para recorrer ou questionar uma decisão judicial, mesmo após o trânsito em julgado. Embora o recurso em si seja um direito da autarquia, em alguns casos, ele é usado como forma de postergar a implementação da sentença. Isso pode incluir contestações de cálculos apresentados pelo segurado ou solicitação de esclarecimentos adicionais ao juiz. Outro fator que pode contribuir para a demora é a falta de integração entre a Justiça e o INSS. Embora os avanços tecnológicos tenham sido implantados nos últimos anos, com o uso de sistema eletrônico, o INSS digital, a comunicação entre essas duas instituições ainda enfrenta desafios. Erros no envio de informações ou falta de documentos necessários podem atrasar o cumprimento da sentença. Os atrasos também podem ser agravados devido à morosidade do sistema de precatórios, pessoal. Quando o valor devido ao segurado ultrapassa o limite de 60 salários mínimos, ele deve ser incluído no orçamento público e pago por meio de precatório, que segue um cronograma anual, é uma vez por ano que é liberado. Esse processo, às vezes, eu falei uma vez por ano, mas tem casos que demorou 2, 3 anos, dependendo da data da inscrição e do orçamento disponível. Outro ponto que prolonga os prazos é a necessidade de ajuste nos cálculos apresentados pelas partes. Quando o segurado e o INSS não concordam com o valor exato a ser pago, o juiz pode determinar um perito judicial para analisar esses cálculos. Esse procedimento, embora necessário em muitos casos, adiciona ainda mais etapa ao processo e pode atrasar ainda mais esse cumprimento de sentença. O INSS também enfrenta dificuldades operacionais, como falta, que eu falei, de pessoal, infraestrutura inadequada, que afeta diretamente a capacidade para atender uma demanda judicial em tempo hábil, a sobrecarga de trabalho dos servidores e o corte de orçamento na autarquia tem aí um impacto direto na celeridade em que essas sentenças devem ser cumpridas. Os segurados que dependem de uma decisão judicial para receber um benefício ou valores atrasados, muitas vezes se deparam com dificuldades financeiras enquanto aguardam a implementação da sentença. Isso é especialmente grave para pessoas em situação de vulnerabilidade, como idosos, pessoas com deficiência, aqueles incapacitados para o trabalho. Para tentar mitigar os atrasos, o segurado deve tomar algumas medidas. Olha lá, acompanhar de perto o processo judicial, solicitar informações se você tiver um advogado
ou então diretamente na Justiça. Você pode acessar o site do TRF, onde seu processo está em andamento, e lá você fazer o acompanhamento. Basta você digitar pelo CPF, é possível, e fornecer algumas informações, você consegue saber o que está acontecendo. Além disso, além de casos de demora excessiva, é possível apresentar uma reclamação direta ao juiz do caso, pedindo que o INSS seja intimado para cumprir a decisão no menor prazo possível. Essa ação se chama mandado de segurança e ela deve ter um advogado para entrar com esse recurso, tá? Outra opção para pressionar o cumprimento da sentença é a apresentação de uma ação de cumprimento forçado, ou seja, em situações extremas, a aplicação de multa diária pelo descumprimento desses prazos. No entanto, essas medidas dependem de uma avaliação do juiz, que pode considerar a situação concreta antes de decidir. Os segurados também podem recorrer à Defensoria Pública ou ao Ministério Público, especialmente se estiverem em situação de vulnerabilidade. Essas instituições podem interferir para garantir que os direitos sejam respeitados e que a sentença seja cumprida dentro de um prazo razoável. Outro ponto é o INSS tem argumentado que muitos atrasados estão fora de seu controle, apontando restrições orçamentárias, um atraso significativo no volume de processos judiciais. Nos últimos anos, a judicialização de benefícios previdenciários tem crescido, colocado ainda mais pressão sobre a autarquia e sobre o sistema judicial. Apesar disso, é importante lembrar que o direito ao cumprimento de uma sentença judicial, ele é garantido pela Constituição Federal. O prolongamento dos prazos pelo INSS não pode ser justificado indefinidamente. O segurado ele tem direito de buscar meios legais para assegurar o respeito às decisões judiciais. O prolongamento dos prazos, ainda que comum, ele pode ser extremamente prejudicial para quem depende desses pagamentos. O judiciário ele tem adotado medidas, tá, para tentar acelerar o cumprimento dessas sentenças, com a utilização de plataformas digitais integradas, padronização dos procedimentos, mas a eficácia dessas iniciativas ainda é muito limitada. Nesse contexto atual, o segurado ele deve estar preparado para enfrentar atrasos, buscar apoio jurídico quando é necessário. Acompanhamento do processo, proatividade, conhecimento dos seus direitos são fundamentais para garantir que a sentença judicial ela seja implantada o mais rápido possível. É o que eu sempre falo, pessoal. O que eu trago aqui não é entretenimento, não é diversão, nada disso. Para quem está no INSS, o conteúdo que eu coloco aqui no canal é essencial. Você precisa ter esse conhecimento. Se você não tiver esse conhecimento, fica muito difícil você lidar com os desafios que encontra dentro do INSS. Vocês vejam, até sentença judicial, há um descumprimento. Existem prazos judiciais garantidos por lei. Os segurados estão ali, às vezes, muitas vezes, numa situação de vulnerabilidade financeira, precisando do dinheiro, a sentença já saiu, não tem recurso, o dinheiro está ali para ser mandado, por exemplo, para a justiça emitir o pagamento. Em RPV, por exemplo, que demora 60 dias, que é rápido, né? Abaixo de 60 salários mínimos. E o segurado está com a corda no pescoço, está apertado, com contas atrasadas, e o dinheiro está ali e ele não tem acesso. Por quê? Por causa dessas burocracias, por causa desses problemas, que tem que depender do INSS, que não tem funcionário, que não tem infraestrutura. E que segurado tem a ver com isso? Ele já fez a parte dele, que é pagar as contribuições e manter a instituição. É um absurdo esse tipo de coisa. Para você que está chegando a primeira vez aqui no canal, como eu falei, aproveite todos os conteúdos. Tá? Você se inscrever no canal, ativar o sininho para todas as notificações, você é beneficiado com isso. Porque é você que vai receber todo esse conteúdo relevante, atualizado. Então faça isso agora. Meu amigo e minha amiga, muitos comigo desde o início do canal, meu muito obrigado. Que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês com paz, saúde, prosperidade. Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.